A paz do Senhor, povo de Deus, Paulo Batista aqui. Desde já quero pedir que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua casa, seus projetos, seus sonhos, que tudo quanto você tem colocado nas mãos do Senhor, que o meu Deus, o teu Deus, possa conceder em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar um versículo bíblico com você, encontrado na carta aos Hebreus, capítulo 13, e o versículo de número 5, que diz assim: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. A carta aos Hebreus, nós sabemos que é uma carta que tem o seu autor desconhecido. Quando falamos de Hebreus, nós falamos de uma carta que, para interpretar, é necessário eu conhecer para quem foi escrito. Nós sabemos que a carta aos Hebreus foi 3 tipos de pessoas, de grupos de pessoas que existia ali na Judéia. Observe, o primeiro grupo de pessoas eram pessoas cristãs, pessoas que tinham sua fé em Cristo, pessoas que já tinham aceitado Jesus, judeus que processavam a nossa mesma fé. O segundo grupo de pessoas era pessoas incrédulas que estavam convencidos intelectualmente do Evangelho, ou seja, eles seguiam o Evangelho, eles estavam dentro da igreja porque intelectualmente o seu intelecto estava convencido a Jesus Cristo. E o terceiro grupo de pessoas era incrédulos que foram atraídos pelo Evangelho e pela pregação. Ou seja, eram pessoas que haviam sido atraídos pelo Evangelho. Ou seja, por causa da cura, por causa da fama, por causa das pregações. Então, isso atraiu esse terceiro grupo de pessoas. Observem que esses 3 grupos de pessoas, eles recebem, no decorrer do livro, no decorrer da carta, no decorrer dos capítulos, eles vão recebendo instruções, exortações. Ou seja, o Senhor tem preocupação com esse tipo de pessoas. Porque no meio dessas pessoas nós temos pessoas que deixaram de servir a Jesus para servir anjo, pessoas que depositaram a fé em outras coisas, pessoas que não aguardavam mais pela vinda de Jesus, pessoas que a luta do dia a dia fez com que se afastasse de Cristo e da sua fé. E agora nós observamos que o capítulo 13 não é diferente. O capítulo 13, que é o último capítulo da epístola, mostra que o mesmo é mais que um tratado doutrinário e bastante prática em sua aplicação na minha e na sua vida. Pois no capítulo 13 nós encontramos o Senhor falando sobre hospitalidade, de honra. O mesmo Deus falando sobre avareza e o mesmo Deus falando que nunca, jamais nos abandonará. Quando falamos em nunca, jamais abandonará, o Senhor Jesus, ele está mostrando que não existe hipótese alguma, pensamento algum dele em te deixar e em me deixar. Ou seja, o Senhor está trazendo uma promessa. Leamos novamente capítulo 13, versículo 5, que diz assim: Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei e nunca, jamais te abandonarei. Então, o Senhor está dizendo
Contentai-vos com as coisas que você tem. Em vez de você estar querendo granjear riqueza, e isso é bom para a nossa vida, eu não tiro a razão de vocês. Em vez de você estar querendo buscar coisas materiais, busque a presença de Deus, porque esse mesmo Deus diz que nunca, jamais te abandonará. Observe essas citações. Gênesis capítulo 28 e versículo de número 15, diz assim: Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Deuteronômio 31, versículo 6 até o versículo 8, diz assim: Esforçai-vos e animai-vos, não temei, nem vos espantei diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, o que vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Chamou Moisés a Josué e disse-lhe aos olhos de todo Israel: Esforça-te e anima-te, porque com esse povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Josué, capítulo 1 e versículo de número 5. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. 1 de Crônicas, capítulo 28 e o versículo de número 20. E disse Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas, nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Então, meu amado, não temas, Deus nunca, jamais te abandonará. Fique com essa promessa: nunca te deixarei e jamais te desampararei. Que Deus em Cristo te abençoe. Em nome de Jesus.